Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou trazer aqui para vocês o nosso terceiro vídeo, que é o vídeo para fechar nosso processo de mentoring, onde eu vou falar um pouco sobre comunicação. A comunicação, gente, para mim é a etapa que mais mostra, né, a nossa evolução pessoal, a nossa evolução como seres humanos, nosso nível de maturidade e principalmente o nível de maturidade emocional. E eu percebi que com o passar dos anos, conforme eu ia investindo em mim, né, no meu conhecimento e principalmente na minha evolução emocional, melhor eu me comunicava com as pessoas, mais eu me conectava com as pessoas. E eu entendi que existem alguns conceitos, né, que são muito latentes na comunicação que a gente faz sem perceber. Então, o que eu trouxe para vocês aqui são alguns conceitos básicos que eu tenho como premissa de comunicação e 10 pontos que eu acho fundamental que vocês entendam e introduzam imediatamente na sua forma de se comunicar. Contando um pouquinho de como eu sofri com a comunicação no passado, apesar de eu sempre ser reconhecida por me comunicar muito bem, eu aprendi há alguns anos atrás que, na verdade, eu sofria do que a gente chama de ansiedade da fala. Não sei se alguém reconhece isso, mas o que é a ansiedade da fala? Isso vem com as emoções e preocupações que a gente tem antes de falar, né? Essa ansiedade da fala, ela é refletida com um hábito de overthinking, que é de pensar demais em tudo que a gente vai falar, pensar demais no que os outros vão pensar, elaborar muitas vezes repetidamente na sua cabeça aquilo que você vai falar. E quando você fala, ainda depois que falar, ficar em dúvida se ofendeu alguém ou não, ou se aquela mensagem foi passada da forma como você gostaria. Quando eu percebi que eu tinha essa ansiedade de fala e que isso até fisicamente me trazia angústia, uma pressão no estômago, uma preocupação, uma falta de ar, e eu trazia esse nervosismo para minha voz quando eu falava, eu falei, uau, eu preciso parar e começar a ver se o que eu estou falando está de fato conectado com o meu coração ou se é o meu ego que está aqui tentando falar só para se posicionar numa reunião, só para emitir uma opinião ou só para dizer que tem uma opinião formada sobre alguma coisa. Então, não sei se vocês reconhecem isso, mas foi algo que deixou de acontecer comigo, porque simplesmente eu passei a me comunicar só quando eu tinha vontade, de fato, quando eu achava relevante, ou quando de fato a minha intenção era ligada com o meu ego, né? E aí essa minha fala vinha carregada de fato, de verdade, de conexão, de amor e de uma intenção real, de uma intenção válida. Então, o primeiro conceito, gente, é entender se vocês não passam por isso, né? Que aí por si só já é um ótimo motivo para começar a melhorar a comunicação. A segunda coisa, gente, que eu tinha, não sei se vocês reconhecem também, é que acho que pelas empresas onde eu trabalhei, né, trabalhei na hotelaria, nós desenvolvemos uma fala treinada vazia, né? Essa fala treinada vazia, muitas pessoas acham que é uma boa forma de se comunicar, mas na verdade é um conjunto de uma forma de se expressar com frases bonitas e uma colocação verbal bonita, mas que na verdade ela é vazia. Ela é tão treinada que não conecta as pessoas. E eu percebi que ao longo dos anos, usando essa fala treinada vazia, que a gente chama, né, de forma informal, eu não alcançava as pessoas, ou seja, eu ia para uma reunião, para um evento, para uma conversa com pessoas, achava que me comunicava muito bem, mas era um linguajar sofisticado, né? Mas era esse linguajar vazio. Então esse é o segundo questionamento que eu tenho para vocês, né? Às vezes a gente pensa que está falando muito bem, ou até as outras pessoas acham bonita a forma como a gente fala, mas eu sentia dentro de mim que aquela fala não estava alcançando bem, ou era uma fala que não tocava o meu coração. Quando eu comecei a me observar, essa fala vazia, ela também não me tocava, era uma fala puramente funcional, puramente para cumprir um papel. E quando eu comecei a questionar se tudo que eu falava de fato fazia sentido, eu comecei a perceber que muitas vezes não. Então, a questão dessa fala vazia, né, essa fala sem intenção ou essa fala treinada e vazia, ela virou um vício de linguagem, virou um vício de comunicação, que parou de se conectar com o meu coração, né? Então, quando a gente
overeducated, né? Quando a gente está super polite, somos muito polidos na fala, também tem esse problema de sair uma fala vazia ou que não se conecta com o outro. E aí, gente, o terceiro ponto que eu percebi, que eu decidi mudar na minha forma de comunicar, foi a dificuldade que eu tinha de ter conversas corajosas. As conversas corajosas na comunicação, elas têm um papel fundamental de mudar a nossa vida, né? E se você não tem maturidade emocional ou não entende o momento de ter uma conversa corajosa, você vai ter que passar a vida engolindo situações, sobrevivendo a situações que você não gosta, porque você não tem coragem ou não tem maturidade emocional para sentar e falar, né, sobre aquilo que te desagrada e ter essas conversas corajosas, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja no seu relacionamento amoroso. E eu percebi, gente, que quando eu ia ter essas conversas, eu trazia culpa, responsabilidade toda para mim. Eu não usava os momentos de silêncio na hora adequada. Eu não tinha claro na minha cabeça qual era o output, qual era o resultado que eu precisava dessa conversa. E aí, quando eu comecei a trabalhar isso e de forma muito honesta, construir diálogos corajosos que me ajudaram a me trazer no ambiente de trabalho, na minha vida pessoal e com as pessoas que eu amo, com meu marido, com a minha filha, a minha vida deu saltos gigantescos, gente, em períodos assim de meses, né? Porque mesmo com meu pai e com a minha mãe, que era muito difícil falar dessas coisas com eles, principalmente com a minha mãe, tem pessoas aqui que a conhecem, sabem quão inteligente ela é, mas é uma pessoa de personalidade difícil também. Eu aprendi a falar exatamente o que me incomodava, o que eu sentia e dizer porque eu precisava de uma mudança, né? E quando a gente se expressa de forma genuína, de forma conectada com o nosso coração, essa fala, ela nunca vem pesada para o outro, ela vem uma fala que fala sobre o que você está sentindo, nunca é um julgamento do outro, mas é uma fala alinhada com o que você está sentindo. Então, o terceiro conceito que eu trago para vocês é esse das conversas corajosas que mudam vidas. Vou falar um pouquinho mais sobre como ter essas conversas e como elas mudaram a minha vida, tá bom? Então, esses são os três pontos que eu queria trazer, né, a título de pilares de uma comunicação muito bem feita e por que eu decidi trazer isso para minha vida. Então, melhorar a comunicação na minha vida. Então, primeiro, a ansiedade de fala, quando eu percebi que quando eu ia falar eu me preocupava demais e aquilo até me trazia um incômodo físico e ainda assim depois de falar ficava preocupada como a pessoa teria interpretado a mensagem. O segundo, a fala vazia, essa fala educada, treinada vazia, né, que é esse conceito de quando nós somos muito educados, muito polites, e na verdade vira um blá blá blá, né, que não conecta com as pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado para nesse nível de treinamento que nós temos no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente entra nisso. E a terceira coisa, as conversas corajosas. As conversas corajosas são conversas com intenção de amor, de afeto e de passar realmente o que você sente, mas a intenção principal de resolver problemas, de trazer situações que te incomodam. E pessoas maduras conseguem fazer isso de forma muito efetiva também, tá? E aí, gente, tem mais... Como eu fiz essa mudança, foi introduzindo esses 10 itens aqui que eu vou falar para vocês, que eu espero que os ajudem também. O primeiro deles, gente, foi entendendo como conduzir essas conversas corajosas, né? As conversas corajosas, quando você precisa entender na sua cabeça e fazer meio que um roteiro, né? Por que eu preciso ter essa conversa? Quais são as situações que me incomodam ou a situação que eu preciso conversar e entender? Qual é o output ou o resultado que eu espero dessa conversa e o que eu sinto, né, vivendo esse problema. Então, são 4 fatores que você tem que ter claro na sua cabeça antes de planejar uma conversa corajosa, por exemplo, com o seu chefe. A segunda coisa, gente, é que qualquer conversa corajosa, ela precisa ser preparada. Você precisa pensar num roteiro na sua cabeça, em como trazer isso e também agendar previamente com a pessoa e já colocar o assunto sobre o qual você vai falar. Se você quer falar com o seu chefe sobre um aumento, que você acha justo ter um aumento, você precisa falar com ele uma semana antes. Eu queria agendar com você sobre a minha situação salarial e daqui uma semana falar. Eu queria falar com você sobre a gestão da minha carreira,
se você quer falar, por exemplo, sobre uma promoção. Eu queria falar com você sobre o meu nível de satisfação com a empresa, né? Eu queria conversar com você que eu estou desconfortável com algumas coisas, e aí você manda um e-mail, agenda. Com isso, você vai ter, claro, o output da conversa que você tem, pensando nesses 4 componentes que eu citei, uma preparação adequada e claramente na sua cabeça que resultado você espera dessa conversa. E por último, gente, se você teve essa conversa, como monitorar se o resultado dessa conversa está acontecendo, a promoção, a mudança de comportamento, se aquilo que você pensava e que você deixou claro na reunião está acontecendo. E durante a reunião, além de seguir esse roteiro que você fez na sua cabeça, você tem que ir aberto, você tem que, se é uma conversa, você tem que ir para expor o que você sente, por que esse fator te incomoda, né? Dizer qual é a situação que você gostaria que mudasse, você tem que deixar claro qual é a situação que você gostaria que mudasse e fazer ali um acordo. Você não pode sair de uma conversa, gente, sem um acordo de próximos passos, né? É esse acordo que vai selar essa conversa corajosa, né? Se você saiu da reunião com uma sensação ruim, isso não vai acontecer, né? O que você planejava para a reunião não vai acontecer, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês cumprirem esses passos, né, que é o primeiro dos 10 aqui que eu vou citar, vocês vão ter uma conversa corajosa e efetiva. A segunda coisa, gente, que é a da ansiedade da fala, né, que eu citei como um ponto principal, que eu percebi que eu tinha, como eu ultrapassei essa barreira, foi entendendo por que eu queria falar, por que eu queria me posicionar nas reuniões. Muitas vezes eu entendi que era só para cumprir um papel, para dizer que eu participei da reunião. Primeiro, que eu parei de participar de reunião que de fato eu não tinha que participar. Segundo, era me questionar internamente qual era a minha intenção com aquela fala, se era de fato contribuir, e quando eu contribuía de fato tinha que ser algo 100% alinhado com o que eu pensava. As pessoas falam, pessoas maduras falam 100% do que elas pensam, e para mim isso é 100% verdade, porque tudo é o como você fala, sem florear, sem fantasiar muito, mas sendo olhando para qual emoção você está trazendo para aquela fala, que é o terceiro ponto da nossa conversa, tá? Então, a ansiedade da fala vem de você aprender a ouvir, entender se cabe ali uma colocação sua ou não, e você parar de alimentar o seu ego, porque quando a gente fala só porque tem medo de não ter sido notado na reunião ou achar que tem que ter uma opinião formada sobre tudo, esse é o seu ego falando, não é você, não é o seu self real. A terceira coisa, gente, é a questão de qual emoção eu trago para minha fala, qual emoção eu trago para minha voz. A voz é muito forte, a voz expressa tudo, expressa alegria, expressa tristeza, expressa ansiedade. Então, quando a gente fala do coração e começa a se ouvir, você começa a entender quais são as emoções que a sua voz está carregando. Então, comecem a prestar atenção nisso, né? Porque essa emoção vai trazer palavras diferentes, inclusive. Se você tem raiva, as palavras vão ser palavras de raiva. Se você sente afeto, amor, é claro que você vai trazer um tom diferente, você vai trazer palavras diferentes. Então, tudo isso, né, foi me ajudando a entender como eu estou falando agora, como tem sido a minha fala, que tipo de emoção eu preciso trazer nessa reunião. É uma coisa mais energética? É uma reunião para resolver um problema? É uma situação para acolher uma situação de uma pessoa que não está bem, né, um problema que a gente tem que resolver? É uma situação onde nós temos que celebrar, né? E naturalmente, sendo genuíno, você aprende a fazer isso. Não existe uma coisa de atuar, gente, ou de se comunicar diferente da forma como você fala. Simplesmente é uma questão de adaptação emocional àquele momento que você está vivendo. O item número 4, gente, é o poder da palavra, né? Tá aí o nosso amigo Bruno, para quem já participou das rodas de conversa. A palavra falada, gente, ela tem um poder sensacional, né? E por causa de tantos julgamentos na forma como a gente se comunica, a gente se perdeu um pouco, né, no poder da palavra ou no mau uso da palavra também. Então, pensem nas palavras que vocês estão utilizando, né? Pensem na forma como elas são expressas também e na escolha dessas palavras para que elas expressem de forma honesta o que você gostaria de comunicar. O item 5, eu falei para vocês, a palavra treinada vazia. A palavra treinada
é parte do conjunto da fala treinada vazia, do excesso de ser polite, né? Ou é uma fala funcional, onde você cumpre ali uma função, mas aquilo não está conectado com você. A gente vê muito isso nos ambientes corporativos, a gente vê muito isso na hotelaria, nos ambientes de atendimento. Então, essa fala treinada vazia, chega um tempo, gente, que eu percebi que eu me sequestrava. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu estava me sequestrando da comunicação. Era só uma pessoa ali falando e, de fato, eu não estava ali presente, né? Então, quando eu aprendi que a comunicação só acontece de forma efetiva e legítima quando eu estou ali presente, 100%, por isso o exercício do check-in é importante para você aprender a viver no momento presente, muda todo o jogo, gente. Muda completamente o jogo. O item 6, gente, é o small talk. O small talk é a conversa fiada, né, no Brasil, é aquele tipo de conversa que para mim é um desperdício da nossa fala, aquela conversa padrão de elevador, a conversa do Uber, são as conversas que a gente acha que tem obrigação de ter, por educação. O brasileiro adora um small talk, eu tenho pavor, já foi de entrar no Uber e falar, fingir que estou em call, ou estou ouvindo uma reunião para colocar o fone de ouvido para não falarem comigo, porque às vezes a comunicação ela também é muito pessoal, né, gente? Às vezes você não quer se comunicar com outra pessoa que você não conhece, você só quer fazer um serviço ali e o small talk ele estraga, é um desperdício, né? Então isso vem também o small talk, gente, o desperdício da palavra. Quanto se fala que é baboseira, bobagem que as pessoas falam, né? E que a gente sem perceber começa a seguir, começa a falar, eu falo de verborragia, né? Que não leva a nada. Então cuidem também da comunicação de vocês nesse sentido. Tem gente que não gosta do silêncio, que é o próximo item que eu vou falar aqui, que também é a ansiedade do silêncio, né? Tem uma estratégia de fala, né, que muitas pessoas usam por terem medo do silêncio, que é o alívio cômico. Se a gente está numa reunião, se a gente está numa conversa, ou mesmo em casa, ou com a família, ou na mesa, e fica aquele silêncio incômodo, as pessoas, né, não maduras, elas vêm com uma piada, geralmente, ou faz o que a gente chama de alívio cômico. O alívio cômico, mesmo nas organizações, ele é muito ruim, porque o silêncio faz com que pessoas que não costumam falarem. Nós, como líderes, temos manias de, por nós mesmos, interrompermos o silêncio. E quando a gente fica em silêncio, façam esse exercício. Quem nunca se manifesta vai começar a se manifestar. Então, porque todo mundo sente incômodo, mas aí é o momento daquela pessoa que se sentiu incomodada falar. Porque senão vocês percebem que sempre as mesmas pessoas falam. Então, aprendam a ouvir, porque o silêncio diz muito, né? Aprendam a ouvir e fazer uma leitura emocional do ambiente. Essa leitura emocional, ela se torna mais difícil quando a gente está com grupos, como o mentoring, por exemplo, né? Online, que é complicado, mas ainda assim é um exercício que eu tento fazer. O Bruno faz isso muito bem nas conversas, deixar o silêncio existir para que as pessoas que não têm o hábito de se manifestar se manifestem. E entender que 90% das vezes, gente, é melhor calar. A gente não precisa falar só para alimentar o nosso ego ou só para quebrar aquele incômodo que o silêncio causa. Esse silêncio, gente, é de uma riqueza que quando a gente aprende a usar ele, as pessoas tomam espaço, as coisas crescem, as coisas melhoram, as pessoas ficam mais engajadas. O silêncio é acolhedor, né? Então, o brasileiro fala muito, é um povo muito verbal, eu diria, né? Quando a gente mora aqui na Europa, acho que o latino de uma forma geral, mas aqui na Europa eu vi o quanto as pessoas ficam bem com o silêncio e tá tudo bem. Não significa que se uma pessoa é mais silenciosa, ela tá mais triste, eu já percebi que no Brasil uma pessoa silenciosa é vista como uma pessoa triste e até depressiva às vezes, né? É a forma como ela é vista, o que é uma visão completamente errada. Então, não percam a oportunidade de um bom momento de silêncio, principalmente se vocês forem líderes ou são liderados, né? Aproveitem os momentos de silêncio para, com muito cuidado, tentando trazer aquilo que o seu coração quer dizer, você também se exponha de forma positiva.
O item 8, gente, é o poder das perguntas, né? A gente sempre acha que como líderes ou como pessoas que somos vistas como pessoas mais maduras, que a gente tem que ter todas as respostas na ponta da língua e a gente tem que trazer essas respostas, né? Tem que responder tudo, tem que saber tudo. Isso não é verdade, gente. Se nós soubermos fazer boas perguntas, isso por si só já vai ter um impacto enorme na nossa percepção, na forma como as pessoas nos percebem. E vai dar um espaço, gente, para a gente aprender a ouvir os outros. 99% das pessoas se comunicam, né, ou respondem, ou escutam pensando na resposta. 99% das pessoas escutam o outro pensando na resposta. Nunca é um ouvir legítimo. E a comunicação, de fato, ela só se dá quando você ouve de forma legítima, tá? E isso é conexão, isso é permitir que o outro participe. O item 9, gente, deixa eu ver aqui, é deixar o outro participar. Não existe conexão, não existe comunicação quando nós entregamos tudo. Tipo, os 8 aí de plantão, eles fazem muito isso, gente. O tipo 8, ele acha que ele tem que trazer tudo, que é uma forma de controlar na percepção, no inconsciente dele. Quando tem muitos tipos 8 nesse grupo, gente, por isso eu tô citando vocês, porque essa é uma característica muito comum do 8, ser ansioso na fala também. E aí ele não deixa o outro participar. O tipo 8, quando ele aprende a acolher, né, e quando ele aprende a dar espaço para o outro falar, ele deixa o outro interagir, ele deixa o outro existir. Eu falo muito que comunicar é existir, então permitam isso do outro, deixem o outro participar, porque num relacionamento ou no trabalho, quem não se comunica não existe, gente. Então é importante que nós criemos esse momento colaborativo na comunicação. E aí, gente, mais um ponto que é o último aqui é que tudo comunica, né? A gente está vivendo agora um ambiente online, um ambiente muito digitalizado, com formas muito efetivas, mas muito primárias, eu diria também, no sentido de que as pessoas acham que podem ir lá e quase que como selvagens comunicar tudo que elas querem, os ódios, os amores e tudo, né? A gente vê os haters na internet e pessoas com comentários super infelizes, ignorando que esse espaço virtual, né, ele tem que refletir tudo aquilo que você comunicaria no ambiente real. Então, além desses 10 itens, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância dos canais de comunicação, né? Eu vi agora, nesse último ano, quantas pessoas começaram a confundir uma conversa que teria que ser presencial ou face-to-face, como diz aqui, os famosos one-on-ones que a gente tem nas organizações, reuniões 1 para 1, né? Você com o liderado, você com o colega, você com o seu chefe. Então, ou quando pode ser uma reunião que pode ser online com várias pessoas, né? Então, que tipo de canal eu utilizo para comunicar o que eu quero, dependendo da intenção e da função que você precisa para essa comunicação. Mais recentemente, né, eu com o meu posicionamento na internet, gente, aprendi que as ferramentas online, elas são fantásticas quando bem utilizadas. No Instagram, por exemplo, as minhas dicas para quem quer crescer no Instagram é encontrar a narrativa correta. Encontrar a narrativa correta depende da forma como você se vê. Encontrar a narrativa correta depende da sua missão, dos seus valores. Eu vou fazer um curso também sobre isso no final de fevereiro. Então, encontrando a sua narrativa, isso vai ser muito legal, porque encontrar a sua narrativa é encontrar uma forma correta de expressar quem você é. Mas, inicialmente, eu diria que o Instagram é um canal maravilhoso para vocês começarem a se posicionar, né, a ganharem visibilidade, trazendo quem vocês são, com muita verdade, com um conteúdo alinhado com o que vocês querem passar. Mesmo que vocês não queiram viver disso, a minha intenção também não é essa, gente. A minha intenção é ajudar as pessoas, né, de forma genuína. Quem me conhece sabe disso, mas eu acho que em relação aos canais, a minha mensagem aqui, muito em resumo, é qual o canal adequado, dependendo da intenção e da função ou do output que eu espero, do resultado que eu espero de determinada comunicação. E o resumo de toda essa conversa é, gente, comunicar é existir. E a forma como eu existo depende da forma como eu me vejo.
Então, eu espero que todas essas dicas ajudem vocês. Tudo que eu falei aqui é coisa que vocês podem ler, assistir 2, 3 vezes e começar a implantar imediatamente. Pensem quem está querendo comunicar ali, se é o seu ego, se é você de fato. E um exercício que me ajudou muito também foi quando eu falar, né, no mesmo momento perceber se aquilo era uma fala funcional, uma fala treinada, ou se aquilo estava vindo com intenção ou vindo do meu coração, se eu me sentia conectada com aquilo. Né, parar de me sequestrar mentalmente, que era o que eu fazia, e ficava ali só uma pessoa falando, né, mas que não alcançava ou não ressonava, né, a gente fala muito resonate in English, mas o resonate, né, que é o ressoar, que é o alcançar a outra pessoa, fazer sentido para ela, isso faz toda a diferença na comunicação, e tudo isso, o melhor é uma questão de prática, tá bom? Então eu espero que essas dicas ajudem vocês. Eu acho que depois desse momento de planejar uma vida nova, de entender quem nós somos, planejar uma vida nova, entender como se faz a mudança e comunicar para o mundo quem você é, gente, esse looping, esse ciclo todo fechado faz com que a gente possa avançar na vida de forma muito mais plena, de forma muito mais feliz. Então, adorei participar desses 3 vídeos, fazê-los aqui para vocês com muito amor. Para cada grupo eu faço vídeos muito especiais, e por isso que os que eu já tive lá no Instagram, no YouTube, vocês vão ver que eles são não removidos, eu salvo, né, e só deixo disponível os vídeos que eu crio para esse grupo. Espero que vocês tenham gostado, também fiquem à vontade para compartilhar, e se tiverem mais dúvidas ou outras situações que vocês tenham vivido, que vocês queiram compartilhar, em que eu possa ajudar, também eu estou à disposição. Um beijo enorme, pessoal!